tema do nosso estudo é Paulo de Tarso, apóstolo do Cristo. Vamos iniciar falando sobre Saulo de Tarso, o doutor da lei. Saulo, nascido em Tarso, no ano 9 depois de Cristo, que era uma cidade da província romana da Cilícia, na parte oriental da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, conforme podemos ver neste mapa. A família de Saulo descendia da tribo de Benjamim. Eles eram hebreus e haviam obtido a cidadania romana e era uma família de grandes posses e prestígio. Saulo, bem cedo, é mandado a Jerusalém para ser educado lá. E Saulo vai receber como preceptor o grande Gamaliel e torna-se um fariseu fervoroso com grandes conhecimentos das Escrituras. Vamos falar um pouco sobre a vida de Saulo. Ele ocupa em Jerusalém uma posição de grande influência, recebendo muitas honras. Ele vai conhecer uma jovem, Abigail, por quem se apaixona, buscando o casamento com ela, mas por esta época em que ele já se preparava para o casamento, ele recebe uma missão, que é perseguir os cristãos. E essa perseguição ele inicia como alvo principal Estevão, que era irmão de Abigail, embora ele não soubesse. Ele vai participar da condenação de Estevão ao apedrejamento. Vai convidar Abigail para esta sessão de execução e, embora ela não quisesse, ela acaba consentindo e, ao chegar lá, vai perceber que Estevão está sendo apedrejado. Isso vai doer profundamente nela e ela consegue falar com Estevão, que estava já agonizante, e ele pede a ela que perdoasse Saulo. Mas Saulo, ao saber que Abigail era irmã de Estevão, resolve fazer um rompimento e decide não mais se casar com ela. E um tempo depois ela contrai uma doença grave e ele vai ao encontro dela. E ela diz a Saulo que havia se convertido ao Evangelho de Jesus. E diz a ele que um senhor de mais idade, chamado Ananias, havia trazido para ela aquelas escrituras, trazendo o pensamento e as palavras de Jesus, e que isso a havia motivado para a mudança. E ela morre. E Saulo, então, agora,
cada vez mais vai perseguir os cristãos e principalmente agora, na figura de Ananias. Então ele parte de Jerusalém a Damasco com o intuito único de prender Ananias. E na estrada, já próximo a Damasco, ele vai ver um clarão e nesse clarão ele vai se encontrar com Jesus. E aí inicia-se um diálogo. E o mestre diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo vai dizer: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele vai dizer humildemente: Que queres que eu faça, Senhor? Saulo então vai para Damasco, conforme Jesus havia solicitado a ele. E Ananias vai ao seu encontro, o auxiliando e restituir-lhe a visão. Procura por Sadoc e alguns amigos seus fariseus e se decepciona bastante com a acolhida. Aí conversa com Gamaliel, que o aconselha uma reflexão tendo em vista a nova caminhada que se apresenta a Saulo. Ele parte para o deserto, onde atua como tecelão por 3 anos. Regressando a Jerusalém, procura por Simão Pedro na casa do caminho, sofrendo uma grande desconfiança. Vai então pregar a palavra nova de Jesus nas sinagogas e sofre todo tipo de ameaças e perseguições. Decide então retornar à sua cidade natal e lá é muito mal recebido pela família. Retorna à casa do caminho, fica lá por algum tempo e parte para Antioquia, na Síria, onde fica também mais algum tempo, conhecendo um jovem médico chamado Lucas, que vai se tornar um grande trabalhador junto com Paulo, vai se tornar também o evangelista e vai ser responsável pela denominação de cristão aqueles que seguiam aquela nova ideia do Evangelho, as ideias de Jesus Cristo. Então Saulo inicia suas viagens para levar a mensagem aos gentios. Foram 3 viagens. Nas cidades por onde ele passa, muitas vezes é apedrejado e preso. Em situações muitas vezes difíceis também, que ele é obrigado a sair da cidade rapidamente para não sofrer um mal maior. E aí Barnabé passa a chamá-lo Paulo de Tarso. Não mais então conhecido como Saulo de Tarso, e agora como Paulo de Tarso. Em Corinto, Paulo recebe uma mensagem do alto, que lhe dizia para buscar o trabalho. E Paulo estava numa situação difícil porque ele era muito requisitado para as cidades para resolver as questões que apareciam nas igrejas, os problemas, aquelas igrejas que haviam sido fundadas, muitas vezes por ele mesmo ou por alguns de seus auxiliares.
Então ele decide escrever as cartas, que era uma forma dele se aproximar daquelas pessoas e manter um contato, já que na época as viagens eram muito difíceis. Normalmente as viagens ou a pé ou em situações difíceis com barcos que não tinham grande capacidade. No retorno da terceira viagem, Paulo é preso em Jerusalém e depois de um certo tempo é enviado a Roma. Ele vai ser condenado à morte pelo imperador Nero e morre decapitado em Roma no ano 64 d.C. E no livro Paulo e Estevão vamos ver que Paulo, ao chegar ao plano espiritual, ele é recebido por Jesus, ladeado por Estevão e Abigail. Bem, vamos falar um pouco sobre as viagens de Paulo. A primeira viagem de Paulo é a viagem que ele parte de Antioquia, na Síria. Ele passa pela ilha de Chipre, alcançando as regiões da Ásia, retornando a Antioquia. Na segunda viagem, ele parte de Jerusalém, vai até Antioquia, na Síria, passa por várias regiões da Ásia e chega a Macedônia e Grécia, retornando a Jerusalém. Na terceira viagem, ele parte de Antioquia, na Síria, passa por regiões da Ásia e alcança Macedônia e Grécia, retornando a Jerusalém, onde ele é preso. E após esse período de prisão, que ele vai ficar em Jerusalém, ele é enviado para Roma, passando pela Ásia. Ele alcança a ilha de Creta, depois ele segue para Malta, alcançando a Sicília e finalmente chegando em Roma. As referências sobre a vida e obra de Paulo de Tarso podem ser encontradas no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, que aqui nós vamos incluir também a carta aos Hebreus. Embora exista entre os exegetas uma certa polêmica com relação à autoria da carta, mas vamos considerar aqui que a carta aos Hebreus é também uma carta paulina. Falando um pouco das cartas de Paulo, vamos dizer que em Romanos, em que ele vai escrever aos habitantes de Roma, ele procura dizer que a salvação ela é oferecida por meio do Evangelho de Jesus. Já na primeira carta aos Coríntios, que ela é escrita aos residentes de Corinto, ele vai falar sobre a importância do amor, da caridade, e sobre os dons espirituais. Na segunda carta aos habitantes de Corinto, ele coloca-se como humilde servo de Jesus e fala veementemente sobre os falsos mestres, refutando também calúnias que foram dirigidas a ele e promove a coleta de donativos aos pobres de Jerusalém. Em Gálatas, falando aos habitantes da região da Galácia, ele defende a liberdade cristã em oposição ao ensino judaizante. Já em Efésios, escrita para os habitantes de Éfeso,
ele mostra a revelação divina através de Jesus, a importância da oração e da família. Em Filipenses, para os habitantes de Filipos, ele elogia aquele povo por sua fé em Cristo e nos seus exemplos. Em Colossenses, ele vai falar aos habitantes de Colossos, advertindo sobre os falsos mestres que combinavam paganismo e filosofia secular com as doutrinas cristãs. Já na primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai falar sobre a grande fidelidade deles, exortando principalmente ao trabalho, de acordo com o Evangelho de Jesus. E na segunda, ele vai reforçar o que ele disse na primeira carta e vai falar também sobre os deveres cristãos e a vigilância. Em Hebreus, ele faz um chamamento aos hebreus para o Evangelho de Jesus e o exemplo que foi dado do seu sacrifício máximo na cruz. Vai falar da fé, da paz e da pureza. Já as cartas, a primeira de Timóteo, a segunda de Timóteo, Tito e Filemon, elas são endereçadas a amigos específicos. No livro Paulo e Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, no prefácio intitulado Breve Notícia, vamos ter um texto trazido pelo nosso querido Emmanuel, dizendo o seguinte: nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, num esforço incessante. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre, às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava, por amor ao seu nome. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. O encontro de Paulo de Tarso com o senador romano Públio Lentulus é trazido pelo próprio Emmanuel em mensagem recebida por Chico Xavier em 13 de março de 1940, que diz assim: o convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero, a terra não estava amanhada, e se em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria eram regiões em espinheiro e pedregulho. Paulo foi o lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a bússola divina. Sua paixão no mundo, iluminada pela dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Conheci-o em Roma, em seus dias de trabalho mais rude de provações acerbas. Vi-o uma única vez.
quando um carro de estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Um incidente fortuito levara os cavalos a uma disparada perigosa. Mas um jovem cristão, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar todas as ameaças. Avistamos então um pequeno grupo, no qual se encontrava a sua figura inesquecível. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, e eu trazia o espírito atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava no coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e esclarecimentos. Luzeiro da fé viva, Paulo não pode ser olvidado em tempo algum. Seu vulto humano é o de todo homem sincero que se toque do amor divino pelo Cordeiro de Deus. Lede-o e não vos arrependereis. Vamos então trazer Paulo falando sobre a caridade, lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Vamos trazer a contribuição de Paulo de Tarso, a terceira revelação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e, na terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem,
do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Convido a todos, ao encerrar esta exposição, para a reflexão sobre a trajetória de Paulo, iniciada no engano, mas transformada com arrependimento, com a coragem para enfrentar as expiações e com a disposição e o amor para a reparação, sendo sempre fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações, hoje e sempre.